Olá, quem será que está por aí? Boa tarde. Deixa eu anunciar mais aqui uma coisa. Vamos ver. Tudo bem? Oi, Edna. Já chegou por aí? Cunhada Sul. Oba! Que bênção, já tem algumas pessoas assistindo, mas isso aqui vai ficar gravado aqui no Facebook. Eu ia fazer no YouTube, mas eu descobri que para fazer uma transmissão ao vivo no YouTube precisa de ter 1.000 inscritos no canal. E eu nunca incentivei inscrição por lá, acho que tem, nem 100 não tem lá. Oi, Vilma, paz do Senhor, que coisa boa ver vocês aí. Olha que maravilha, que bênção. Tempos de quarentena, né? A gente tira um tempinho para vir aqui. E hoje eu amanheci com isso na minha cabeça. Já tenho sentido essa vontade há alguns dias, mas a vontade passou e aí eu achei que era só coisa da minha cabeça. E hoje de manhã abri os olhos e o primeiro pensamento que veio foi de fazer uma transmissão ao vivo. E eu perguntei ao coração que hora seria, às 3 horas da tarde. E depois eu me lembrei que às 3 horas da tarde na cultura dos judeus é a hora nona, que é uma hora de oração. Olha que interessante, né? Uma hora de oração. Então eu vim aqui nesse momento tirar um tempinho para estar não na oração particular que a gente sempre faz em outras horas do dia, né? Normalmente eu faço a minha oração de manhã e à noite, que eu paro mais tempo orando e depois durante o dia a gente passa em estado de oração. Mas hoje eu resolvi então atender ao apelo do meu coração e vir aqui para compartilhar com você um texto da palavra de Deus, uma breve meditação e para a gente orar juntos aqui durante alguns momentos. Penso que isso traz um tanto de encorajamento para nós, não é? E eu fui procurar algo para compartilhar e olha que interessante, né? Tudo o Espírito Santo vai preparando mesmo para a gente. E em Mateus, no capítulo 8, ali tem um texto muito importante, muito significativo a respeito do enfrentar tempos turbulentos, né? No capítulo 8, a partir do versículo de número 26, aliás, a partir do número 23. Quando eu não estiver olhando aqui para a câmera, porque eu estou olhando no computador para pegar o texto bíblico, né? A gente tem Bíblia em tantos lugares agora, eu gosto bastante de ler a minha Bíblia no computador. Então, em Mateus 8, 23, diz assim: Em seguida, Jesus entrou no barco e seus discípulos o acompanharam. De repente, veio sobre o mar uma tempestade violenta, com ondas que cobriam o barco. Jesus, no entanto, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salve-nos, vamos morrer. Por que vocês estão com medo? Perguntou ele. Como é pequena a sua fé? Então levantou-se, repreendeu o vento e o mar, e houve grande calmaria. Os discípulos ficaram admirados. Quem é este homem? Diziam eles. Até os ventos e o mar lhe obedecem. Que homem é este que manda até no vento e nas águas? E eu queria compartilhar com você 3 verdades encorajadoras para a gente se lembrar quando a vida ficar difícil. Nós podemos pensar ali, né, os discípulos passando tempo com Jesus no barco e essa tempestade ameaçadora irrompe no mar. E eles estão despreparados para encarar essa tempestade, né? Eles estão em pânico, percebem que pode morrer. E durante esse tempo que os discípulos estão no maior sufoco, Jesus está dormindo tranquilamente lá no fundo do barco. Eu não sei o que você pensa, o que eu penso, né? Como pode dormir no meio de uma tempestade? Aí os discípulos não olharam para a reação de Jesus àquela situação deles, né? Mas eles
permitiram que a situação ditasse como eles reagiriam, que é assim que acontece na maioria das vezes na nossa vida, né? As situações acabam ditando as nossas reações e as nossas reações nem sempre são tão sábias, tão apropriadas diante das situações. E aí eles imploraram para Jesus fazer alguma coisa. E Jesus acalmou a tempestade. Mas antes, né, de acalmar a tempestade, Jesus falou com eles: por que vocês estão assim com tanto medo? Por que vocês estão assim tão amedrontados? Né? E essa repreensão de Jesus, né, que foi leve, né, foi suave essa repreensão, por que vocês estão com medo? Né? Não é porque eles não criam que Jesus podia salvá-los da tempestade. Eles criam isso. Tanto que foram chamar para Jesus fazer alguma coisa por eles, né? Mas eles tinham dificuldades de crer que Jesus ajudaria eles durante a tempestade. Que é essa muitas vezes a dificuldade que nós temos, né? De crer que o Senhor vai nos ajudar na tempestade. Eu lembro até de um louvor que faz tanto tempo que a gente não canta na igreja, né? Cristo é nosso abrigo no temporal. No temporal. A tempestade está rugindo, mas ele é o nosso abrigo. E quando a gente se encontra em tempestades que a gente não pode controlar, porque quem é que pode controlar o vento? Quem é que pode controlar a tempestade? É só Jesus que pode, né? Tanto que os discípulos ficaram lá. Quem é este homem que até o vento e o mar obedecem à ordem dele? Eles não conheciam alguém que tivesse todo esse poder, né? Então vamos lembrar algumas verdades aqui, né? Bastante encorajadoras sobre esta situação. A primeira verdade é que Deus tem poder sobre qualquer tempestade. Ele tem poder sobre todas as coisas. Ele domina sobre tudo. Ele é o Criador. E às vezes quando a gente fala assim que ele é o Criador, a gente pensa tão raso, né? Eu penso raso. Não sei se você pensa raso. A gente pensa rápido sobre as coisas. Mas o ato de meditar, como a minha irmã sempre fala sobre isso, né? Meditar sobre as coisas, né? Manter aquele estado de presença na profundidade de um objeto que você está meditando sobre aquilo, nos ajuda a ter clareza e profundidade e melhorar o conhecimento da gente, ampliar esse conhecimento sobre aquilo que a gente está meditando. Então, ele é o Criador de todas as coisas. Se ele é o Criador, então ele domina sobre tudo. O Criador domina sobre todas as coisas. O Criador de algo, ele é o dono, ele é o proprietário. Ele tem o poder sobre absolutamente tudo e ele não tem que prestar conta de nada sobre aquilo que é dele. É exclusivamente dele. Né? E Deus tem poder sobre tudo porque ele é o Criador de todas as coisas. Então, se nós temos esta consciência, se os ventos e as ondas não preocupam Jesus, ele estava dormindo no barco, então, se a gente confia em Jesus, também isso não deve nos amedrontar. É a primeira coisa. Nós podemos não saber, não poder, não ter, né? E nós não temos, na maioria das coisas, né? Das situações, nós não temos controle nenhum, nós não podemos mudar, mas nós podemos escolher confiar fielmente em Deus no meio das situações. Porque se ele está presente, ele não está alienado da situação. A segunda verdade é que nós podemos fixar os nossos olhos em Jesus. E se nós fixarmos os nossos olhos nele, isso nos leva à paz. A palavra de Deus diz, né, o profeta Isaías escreveu: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. É uma promessa do Senhor, nos conservar em paz. E esta paz que ele vem para nos dar, ela é essencial na nossa vida para nós tomarmos as decisões certas, para a gente saber como se conduzir. Porque em estado de pânico, de descontrole, ou seja, de falta de paz, nós não sabemos como agir diante das situações, nós não encontramos solução e, em vez da gente estar no rumo da solução do problema, a gente passa a fazer parte do problema.
porque aí nós não temos condição de ajudar alguém, né? Se nós estamos em pânico, de consolar o outro, de prestar nenhum tipo de ajuda, porque na verdade nós estamos na situação que precisamos de ajuda, como os discípulos estavam lá naquele barco, tão desesperados, não sabiam o que fazer, né? E eles então precisavam de ajuda. Então, assim, nós vamos fixar os nossos olhos em Jesus, né? Se você está olhando para o tamanho da tempestade, né, isso vai te assustar. Mas se nós nos inclinamos para Jesus, então ele pode nos acalmar e ele pode acalmar a tempestade. E é apenas a gente colocando o nosso foco, a nossa atenção exclusivamente em Deus, que sabe todas as coisas e sabe o fim de tudo, é que nós conseguimos atravessar qualquer situação com a sabedoria e com a paz que só Ele pode nos dar. E a terceira verdade que eu quero falar para compartilhar com vocês, com a gente aqui, é uma verdade que experimenta aqueles que conhecem a Jesus. Né? Jesus está sempre no barco. No caso dos discípulos, se Jesus não estivesse lá presente, certamente a gente nem ia saber dessa história, porque não ia sobrar ninguém para contar a história. Né? Teriam sucumbido lá no meio do mar, o vento, né, a tempestade teria virado o barco e a gente não saberia o final tão bonito dessa história. Mas Jesus estava presente lá no barco. E com Jesus presente, então é fácil a gente procurar ajuda, né? Se você não consegue controlar o futuro, e quem é que consegue controlar o futuro, né? Então a gente fica focando nos nossos medos, né? Muito do medo que as pessoas experimentam é porque elas não sabem o futuro e estão diante de ameaças, né? Porque quando não tem nenhuma ameaça no horizonte, a pessoa também não pensa no futuro. Nós somos tão limitados, né? Tão limitados que nós somos. Mas o medo vem porque a pessoa não consegue controlar o futuro. Mas é uma bobagem tão grande, porque quem de nós controla o futuro? Né? Nós não controlamos o futuro. Nós apenas fazemos projetos, né? Estabelecemos metas, sabemos as consequências dos nossos atos, por isso nós procuramos organizar a nossa vida da melhor forma, né? Para que as coisas tenham um bom andamento. Mas controlar absolutamente o futuro, nós não controlamos. Nós temos um espaço muito limitado de controle de todas as coisas. A maioria das coisas, elas estão fora do nosso controle. Mas, ainda bem que existe uma realidade, uma verdade preciosa. Jesus conhece o futuro. Ele está acima do tempo. Para ele, tudo é um eterno agora. Mas ele não está longe, ele está perto, ele está sempre do nosso lado. Se você mantém a sua fé em Jesus, se você conhece a Jesus, então você tem todos os recursos de que você precisa. Eu tenho todos os recursos de que eu preciso, porque ele está presente, ele está no barco, ele está do nosso lado e ele nos convida a viver pela fé e não por aquilo que nós vemos. Isso também é muito importante, né? Jesus falou para aqueles discípulos: olha, vocês têm uma fé tão pequena, vocês precisam viver pela fé, né? Por que não tendes fé? E o que é a fé? A fé é a certeza, olha que coisa linda. Lá no livro de Hebreus está escrito isso, você pode ler lá sobre a fé. Né? Hebreus capítulo 11, a fé é a certeza das coisas que não existem. Eu vou até procurar aqui o texto em Hebreus para a gente compartilhar aqui, que é muito maravilhoso mesmo. No livro de Hebreus, no capítulo 11, vamos aqui, Hebreus 11, nós temos lá uma definição da fé que ela é maravilhosa. Inclusive, depois que fala sobre a fé, esse capítulo ele chama a Galeria dos Heróis da Fé, porque vai citando pessoas depois, a partir do versículo 4, sobre as pessoas que viveram pela fé. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Então, Jesus, os discípulos tinham uma fé muito pequena, né? Tão pequena que eles não conseguiam ver depois da tempestade, que a tempestade poderia passar. E aí, esta fé é que Jesus nos convida a gente a cultivar no nosso coração, a viver pela fé. A gente não ficar sobrecarregado pela vida. A gente, diante das circunstâncias, a gente tem
duas escolhas, né? Focar os nossos olhos na circunstância, ficar apavorado, ficar impotente, ficar fraco, ou então fixar os nossos olhos em Jesus. E a palavra nos ensina também que quando nós olhamos para Ele, nós somos iluminados e os nossos rostos não ficam confundidos, ou seja, nós não somos decepcionados se nós olhamos para Jesus. Então vamos olhar para Jesus acima de qualquer coisa. E a gente vai começar a ver que as tempestades, as situações que a gente enfrenta, elas não são nem de longe tão poderosas quanto o nosso Salvador que escolhe assim passar a nossa a tempestade, atravessar a tempestade do nosso lado. Né? O nosso Salvador escolheu isso. Jesus, ele não precisava fazer nada do que ele fez, mas ele fez por amor. Ele se tornou um ser humano, ele veio a este mundo, ele viveu como nós vivemos, ele sentiu as coisas que nós sentimos, ele experimentou o que nós experimentamos e ele atravessou por tudo, ele venceu. Ele diz: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Jesus venceu. E ele diz que nós também venceremos. Mas a gente não vai vencer por nós mesmos. Quando ele estava já no final da sua caminhada na terra, conversando com os discípulos, ele deu a parábola da videira e dos ramos. Ele diz assim: olha, eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos, vocês têm que estar ligados em mim. E o meu pai é o agricultor. E todo ramo, ele zela pela videira, ele poda o ramo que não dá fruto para que venha dar mais fruto, ele tira os ramos secos, ele cuida da videira. Então, o pai, ele cuida de nós. E muitas vezes, quando ele está nos podando, esse ato de podar, ele não é prazeroso para a nossa vida, ele pode provocar algumas dores, nós passamos por desafios, mas é para a gente produzir mais frutos ainda, para que a gente dê mais fruto. E aí Jesus diz assim: olha, vocês têm que estar ligados em mim. Vocês estejam ligados em mim, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Essa é outra parte que a gente precisa meditar muito para realmente levar a sério. Porque as mães mesmo, são as mães que experimentam mais isso, né? Em casa, quando a mãe está em casa, é um que: mãe, cadê a toalha? Mãe, que não sei o quê, mãe, que aquilo. Aí a mãe bota a mão na cabeça e fala: meu Deus, se eu não estiver nessa casa, nada acontece, ninguém faz nada aqui, se não for a minha pessoa nessa casa, né? Tudo dependendo de mim. Sem mim vocês não podem fazer nada. Aí quando a mãe se ausenta, todo mundo se vira, né? Ninguém perece, ninguém morre se a mãe estiver ausente, porque tudo continua lá. Mas com Jesus não é assim. Quando Jesus falou: sem mim vocês não podem fazer nada, ele disse exatamente o que ele estava querendo dizer. Sem Jesus a gente não faz nada. E aí alguém pode pensar assim: como não faz nada? Tem tanta gente que não conhece a Jesus, que nem fala nele, está aí vivendo, respirando. Pois é, não está nem sabendo que o ar que respira, que a vida que tem, ela vem de Jesus. Jesus é o Criador de todas as coisas. Se você ler lá no livro de João, o primeiro capítulo diz que todas as coisas foram feitas por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Então tudo que nós temos nessa terra, essa terra se mantém, a vida se mantém na terra, e tudo que você imaginar que nós estamos aqui é porque ele permite, é obra da graça dele. É ele que está nos dando gratuitamente, mesmo na nossa ignorância, das pessoas nem ter consciência de que é ele que está sustentando. E aí, se você quiser viver na dimensão do sobrenatural, experimentando os milagres de Deus, então você precisa ter consciência dessa presença de Jesus e cultivar o relacionamento com ele. Quanto mais você se aproximar dele, quanto mais eu me aproximar dele, mais eu vou experimentar da graça, da bondade, da misericórdia, da gostosura. Eu digo que andar com Jesus é um verdadeiro banquete. E muitas vezes a gente se esquece disso, eu também me esqueço, todos nos esquecemos. Mas a gente pode parar para lembrar, o Espírito Santo cuida de nos lembrar disso, de nós dependermos totalmente dele, de contar para ele todas as nossas fraquezas, todas as nossas dificuldades, todos os nossos problemas, porque somente assim ele pode nos encorajar. Quantas pessoas estão com medo, mas não conta para Jesus que está com medo. Mas se você contar para Jesus que está com medo, você vai experimentar logo em seguida a paz que ele vem nos dar, porque ele nos dá segurança, ele tira o nosso medo. Ele nos cobre com o amor dele, e o perfeito amor lança fora todo medo. Eu quero convidar você neste momento a fechar os seus olhos, se você puder, e elevar o coração, a sua mente a Jesus.
Mas não pensa num Jesus que está longe, não. Pensa num Jesus que está perto. Ele diz na palavra, essa é uma promessa tão linda. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e nele faremos morada. João 14, 23. Esta é uma palavra tão maravilhosa. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Talvez no meio das tribulações, das correrias, a gente até esquece de amar a Jesus, de tomar consciência da presença dele. Então, neste primeiro instante, tome consciência da presença de Jesus. Jesus, ele está presente aqui e agora. Nós estamos reunidos aqui via internet no nome dele. E ele diz que onde 2 ou 3 se reunirem no meu nome, eu estou ali. Então, você pode ter certeza que Jesus está online. E como ele é Deus, ele é onipresente, onisciente, ele não está através da rede, mas ele está aqui do meu lado e ele está aí do seu lado, onde você está. Jesus, ele está presente. Mas ele não está apenas do lado, ele está dentro de nós. Ele diz, meu Pai o amará, viremos para ele, nele faremos morada. Ele mora dentro de nós. Ele está mais acessível ao nosso clamor, ao nosso contato com ele, é mais rápido do que você mandar uma mensagem de WhatsApp. É mais veloz, é mais instantâneo do que este momento em que nós estamos aqui falando por esta rede. Ele está presente, presente. Eu convido você a tomar consciência dessa presença e deixar ser envolvido pelo amor de Jesus, o amor que lança fora todo medo. Ele cuida de nós. Ele nos conhece desde antes que nós estivéssemos no ventre da nossa mãe. Antes de nós sermos criados neste mundo, nós estávamos no pensamento dele. Ele sabe todas as coisas e ele está presente. Senhor Jesus, quero te agradecer agora, junto com estas pessoas que me assistem aqui neste momento de meditação na palavra. Quero te agradecer, Senhor, pela oportunidade que nos é dada de lermos este relato da palavra dos discípulos que estavam enfrentando uma grande tempestade e que experimentaram em suas vidas um milagre extraordinário de ver o vento e o mar se aquietar à tua voz. Porque o vento e o mar e toda a natureza obedece à tua voz, porque o Senhor é criador de todas as coisas. Senhor, e neste ato de obediência do vento e do mar, nós somos confrontados com a nossa própria obediência. Porque se é verdade, Senhor, que o vento e o mar ouvem a tua voz, é verdade também que tantas vezes nós não temos ouvido a tua voz. Mas a tua palavra diz lá no livro de Hebreus, logo nos primeiros versículos, no primeiro capítulo ali, diz: se você ouvir a sua voz, não endureça o coração. Senhor, nós queremos estar com o nosso coração sensível para ouvir a tua voz. Ouvir a tua voz no meio da tempestade. Neste tempo que nós estamos atravessando, Senhor, em que estamos de quarentena, e é por causa dessa quarentena que a gente ousa, no meio da tarde, colocar online e as pessoas poderem vir assistir. Tanto, Senhor, que podem, nessa tarde, estão com tempo livre, não estariam se não fosse essa quarentena. E está sendo um tempo difícil. Nesse tempo difícil, nós precisamos aprender a ouvir a tua voz, Senhor. E aprender a confiar em ti, de todo o nosso coração. Nós queremos colocar nas tuas mãos agora, Senhor, debaixo do teu controle, do teu domínio, da tua soberania, qualquer medo, qualquer temor, qualquer aflição que qualquer pessoa esteja sentindo, Senhor. Que agora todo esse medo seja transformado em amor, em plena confiança de que o Senhor toma conta de tudo e que nós vamos passar por isso
com a tua direção, com a tua sabedoria, com a tua graça. E que nos tempos de deserto, Senhor, nos tempos de tempestade, é que nós experimentamos milagres extraordinários. O Senhor não perdeu o seu poder de fazer milagres. O Senhor continua sendo o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Então nós já estamos experimentando milagres e muito mais experimentaremos. Nós oramos para que o domínio do Espírito Santo esteja dentro do nosso coração, da nossa mente, da nossa vida, Senhor. E que o Senhor venha nos conduzir também ao arrependimento, porque nós temos muito que arrepender no Senhor. É somente mediante o arrependimento que vem uma grande conversão. E é mediante a conversão, Senhor, que nós experimentamos perdão. E experimentando o perdão, nós experimentamos transformação na nossa vida. E podemos estar em comunhão contigo e ter acesso aos teus milagres, aos teus grandes milagres. Perdoa, Senhor, perdoa os nossos pecados. Nós oramos pedindo o teu perdão, Senhor, sobre a nossa murmuração, porque diante de dificuldades a nossa tendência muitas vezes é reclamar. Mas se existe algo, Senhor, que nos impede de receber qualquer bênção na nossa vida, é a murmuração. Senhor, livra-nos de sermos murmurantes. Perdoa o que já murmuramos, Senhor, perdoa. Perdoa-nos pelo teu sangue precioso e coloca em nós, Senhor, um coração confiante, um coração grato, um coração amoroso, um coração generoso, Senhor, e um coração que aprende a cada dia a depender totalmente de Ti, Senhor. Ajuda-nos a confiar e a entender, Pai, que é na nossa fraqueza que o Teu poder se manifesta grandioso. O apóstolo Paulo disse que ele não se envergonhava das suas fraquezas, das suas dificuldades, porque o poder do Senhor se mostrava grande nas fraquezas dele. Senhor, que nós não venhamos confiar nas nossas próprias forças, mas que venhamos a confiar no Senhor. E dizer como o salmista disse, o Senhor é a minha luz, a minha salvação, a minha força, nele confiarei, nele não temerei. Que nós possamos, Senhor, habitar no teu esconderijo, Altíssimo, porque a tua palavra nos assegura que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Senhor, são tantos que deixam as suas Bíblias abertas neste salmo, mas este salmo não é um amuleto, Senhor, este salmo é uma verdade que precisa ser vivenciada por nós. Habitar é um ato, é uma ação de estarmos escondidos em Ti, Senhor. E escondidos em Ti nós podemos descansar. O salmista também escreveu que à sombra das Tuas asas me refugio até que passem as calamidades. Que nós estejamos nos escondendo em Ti, Jesus, porque o Senhor quer nos guardar, nos proteger. A Tua palavra diz que o Senhor conhece aqueles que são Teus. Então que cada um, Senhor, possa se render a Ti, possa abrir a boca, os seus lábios e confessar: Jesus, eu pertenço a Ti, eu sou Tua, eu sou Teu, o Senhor é o meu Senhor, o meu Salvador, e eu confio em Ti para me salvar, para me guardar, para orientar a minha vida, para me dar o Espírito Santo e indicar a cada instante o passo, o caminho que eu devo seguir. Que você possa orar assim, meu amigo, minha amiga, pessoa que me escuta neste momento, fazer a sua total rendição ao Senhor, porque o Senhor Jesus, Ele prometeu e Ele é fiel para cumprir. Aquele que vem a mim, de modo algum eu lançarei fora. Isso não é maravilhoso? Não é maravilhoso? Quantas vezes você já foi em um lugar para ser atendido e não foi atendido? Porque a pessoa não teve tempo, porque não compareceu, porque enfim, né? Ou você ficou tanto tempo esperando que desistiu. Olha, não desista de Jesus, porque Ele diz: aquele que vem a mim, de modo algum eu lançarei fora. Ele é o cavalheiro da mais alta confiança. Ele jamais mentiu. E Ele veio por amor a nós. E Ele nos ama. E Ele nos oferece o seu grande amor. Ele domina sobre todas as coisas. Ele sabe de tudo. E Ele tem muito a nos ensinar, mesmo nesse tempo que nós estamos atravessando de grandes dificuldades. Confiemos nele, porque Ele não nos deixa perecer. A palavra dele é fiel. Que o Senhor continue abençoando grandemente a sua vida. Obrigada por você estar aqui nessa tarde, nestes instantes que nós estivemos orando. Que a boa mão do Pai continue abençoando, sustentando a sua vida em todos os instantes.
que você possa pensar em Jesus muitas e muitas vezes, mas não um Jesus longe, mas um Jesus perto, dentro de você, e você possa se alegrar com ele, possa colocar a mão no seu peito, abraçar a você mesmo e dizer: Jesus, que bom que o Senhor está aqui comigo. Que bom que o Senhor está cuidando de tudo. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Muito obrigado. E converse com Jesus. Converse com ele, conte tudo para ele. Tudo, porque ele tem paciência de nos escutar e para tudo que nós contamos para ele, ele envia respostas. É só nós ficarmos e permanecermos atentos. Que o Senhor continue abençoando grandemente a sua vida. Um beijo grande no seu coração. Tudo de bom. Obrigada por todos os que estão por aqui, né? Pessoas de longe, pessoas de perto. A Maria Donizete, a minha professora do primeiro ano. Ai, um beijo para você, querida Maria. Ai, que delícia. Nossa, Elisete Barbosa, colega, né? Que nós trabalhamos juntas, dando aula. A Juliana Romero, que foi minha aluna querida. Ai, que delícia. Olha, o Tiago Mendonça, a irmã Valdete, um beijo no seu coração, minha querida Maria Mate, amada do coração. A Rosa de Jesus Colombo, ai que delícia, um beijo para você, Rosa. Ângela Vecchiato, nós estudamos a quinta série juntas, né? Ai que delícia, que bom te ver, querida Ângela. O Samuel Thomas, querido Samuel, ministro do Senhor, né? Um menino abençoado, um homem cheio da presença de Deus. Que maravilha, Samuel. Deus continue te abençoando. A Rosângela Zanfrilho, um beijo, Rosângela. Ana Soligo, um beijo no seu coração, querida Aninha. Ai, que delícia ver as pessoas. Romana, querida colega, que Deus continue te abençoando muito. Você, diretora de escola, enfrentando, né, as paradas difíceis que é cuidar de uma escola, né? Quem cuidou é que sabe. Que Deus continue te abençoando, te iluminando muito. Olha, Regina Camolese, querida, amada, foi minha querida aluna. Ah, que coisa boa ver vocês. Ah, Eliane, querida, um beijo, amada. E a Sandra Odenal, olha que gostoso. Graciele Gato, Deus abençoe. Silvana Ramos, a Regiane, tá? Regiane, querida, será que você está aqui ainda em Curitiba ou já foi embora daqui? Esses tempos atrás a gente se encontrou. A Regina Rocha, a Miriam Ferreira, querida colega lá de Iporã, demos aula juntas lá no Colégio Estadual. Que coisa boa, querida Vilma, que Deus abençoe. Ana Lúcia Gonçalves, oh, que coisa boa. Deus continue abençoando todos. Verinha tá aqui, Vera Lu, né? Minha vizinha. E a Maria Lúcia França, olha que saudade de vocês. Cida Rocha, você tá aqui em Campina Grande do Sul. Deus abençoe grandemente a sua vida. A Silvia Sartorelli, um beijo, minha querida. Maria Luzia, que bom. Quando é que você vai voltar por aqui, hein, Maria? Sara Kelly, Deus abençoe. Tudo de bom. Pessoas amadas, Samuel Guedes também, lá, nosso parente assistindo. Deus abençoe, Samuel. Um beijo grande a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus e até um outro encontro, tá bom? Deus continue te abençoando muito. Beijo, Deus abençoe. Tchau.